Bom, pessoal, então nossa aula de hoje é sobre matrizes. Vamos ver a definição do que vem a ser uma matriz? Então eu coloquei aqui, ó. Matriz é uma tabela de elementos dispostos em linhas e colunas. Não esquece que as linhas são sempre horizontais, como a linha do horizonte, e as colunas verticais, como as colunas de um prédio, por exemplo. Bom, então é assim, normalmente as matrizes são representadas por letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá bom? Elas podem ser representadas por colchetes, barra dupla ou parênteses, tá bom? Então veja só, essa minha matriz A, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então é uma matriz de ordem 2 por 3. Já a minha matriz B tem 2 linhas e 4 colunas. Então é uma matriz de ordem 2 por 4. A minha matriz C tem 1 linha e 4 colunas. Então ela é de ordem 1 por 4. As matrizes normalmente estão na forma retangular. Tá bom? Essa segunda matriz aqui, ela tem todos os elementos iguais a zero. Então ela se chama matriz nula. Todos os elementos iguais a zero, matriz nula. Essa matriz C aqui, ela tem apenas uma linha. Então ela vai se chamar de matriz linha. E se ela tiver uma coluna, matriz coluna. Então você precisa gravar que primeiro é o número de linha e segundo é o número da coluna. Isso para indicar a ordem de uma matriz. Então o primeiro número é linha, o segundo número coluna, certo? Que começa com as iniciais L e C. Espera aí, mas L e C compõem o nome desse que vos fala, Luciano. Ok, pessoal? É isso aí. Bom, então vamos continuar aqui e falar sobre as matrizes. Então agora nós vamos ver como que as matrizes se apresentam normalmente. E elas se apresentam de uma forma explícita, que é justamente com os elementos entre parênteses, colchetes ou barra dupla. Vamos colocar aqui uma matriz. Olha só, a minha matriz A, que vai ter ordem M por N. Significa o quê? M linhas e N colunas. Bom, o que difere cada elemento de uma matriz é a posição que ele ocupa. Então, por exemplo, a minha matriz A, ela vai ter um monte de elementos Azinho. Esse primeiro carinha aqui, ó, ele vai ser o A11, que é o elemento da matriz A que está na linha 1, coluna 1. Ao lado dele, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. E aí, como a gente tem N colunas, então eu vou ter a linha 1, coluna N. Próxima linha, a mesma coisa, ó. A21, A22, A23, até A2N. Vamos à terceira linha. A31, A32, A33, até A3N. E nós temos M linhas, então essa última aqui vai ser a M1, a M2, a M3, até a MN. Perfeito? Então agora nós vamos falar sobre as matrizes quadradas. O que são matrizes quadradas? São aquelas que têm o mesmo número de linhas e de colunas. Vamos a alguns exemplos. Olha só, minha matriz D, que tem 3 linhas e 3 colunas, e portanto é uma matriz de ordem 3 por 3. Acontece que quando o número de linhas é igual ao número de colunas, então a gente não precisa dizer mais 3 por 3. A gente pode falar matriz quadrada de ordem 3. Perfeito? Aí nós temos a seguinte situação, olha só. Esta diagonal aqui, ela tem o número da linha coincidindo com o número da coluna. Por exemplo, esse 5 aqui está na linha 1, coluna 1. Esse menos 6, linha 2, coluna 2. Esse menos 2, linha 3, coluna 3. Então, esta diagonal se chama diagonal principal. A gente fala que o índice da linha é igual ao índice da coluna. Como o índice da linha é I e o índice da coluna é J, então nós vamos dizer que I é igual a J. E nós temos a outra diagonal. Nessa outra diagonal aqui, o que acontece? Essa é a diagonal secundária, e se eu somar os índices da linha e da coluna
é a mesma coisa que a ordem da matriz mais 1. Olha só que interessante aqui, ó, que é linha 3, coluna 1. 3 mais 1 dá 4, que é a ordem que é 3 mais 1. Perfeito? Então, I mais J é N mais 1. Muito bem, vamos a outra matriz? Olha só, minha matriz E, também de ordem 3, só que essa matriz, ela tem, na diagonal principal, os elementos iguais a 1, né? E fora dessa diagonal, todos são iguais a 0. Então, essa matriz recebe o nome de matriz identidade, ou matriz unidade. Vamos à outra, ó. Mais uma matriz, a matriz F, de ordem 4 por 4, portanto, é uma matriz quadrada. O que está acontecendo com essa matriz? Nós temos todos os elementos, com exceção dos elementos da diagonal principal, iguais a 0. Então, essa matriz que tem todos os elementos, menos da diagonal principal, igual a 0, é chamada de matriz diagonal. E vamos a mais uma, matriz G. Também uma matriz 4 por 4, que tem o quê? Acima ou abaixo da diagonal principal, um triângulo nulo. Então, essa matriz é chamada de matriz triangular. Perfeito? E aí, a gente precisa saber as operações básicas entre matrizes. E nós temos a adição, né, que só pode ser feita quando as matrizes têm a mesma ordem. Cada elemento soma com o seu correspondente na outra matriz. A subtração é a mesma coisa, a mesma ordem. Cada elemento subtrai do correspondente na outra matriz. Então, matrizes de mesma ordem. Outra coisa importante é, eu posso multiplicar por um número real. Tem a matriz A. Quem é a matriz 2A? É a matriz A com todos os elementos multiplicados por 2. E uma outra operação que é comum apenas no campo matricial é a operação de transposição. O que significa transpor? Transpor significa transformar linha em coluna. Vamos ver um exemplo aqui, olha só. A minha matriz A, com os elementos 0, 1, 2 na primeira linha, e 5, 4, menos 2 na segunda linha. A matriz AT, que significa transposta de A, é obtida como? O que é linha vira coluna. Então, olha só, esse 0, 1, 2 vem aqui para a posição de coluna. Primeira coluna. Segunda linha, que é 5, 4 e menos 2, vai virar segunda coluna. Perfeito? Então, essa daqui é a minha matriz transposta. A matriz normal A tem 2 linhas e 3 colunas, e a transposta tem 3 linhas e 2 colunas. Perfeito, pessoal? É isso aí.